Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula do nosso estatuto e agora a gente chegou no assunto responsabilidades. Pergunto para você, o servidor público tem responsabilidades? Sim, tem responsabilidades. O que significa essas responsabilidades? É muito simples, responsabilidades no estatuto diz respeito às consequências de seus atos, né? Tá certo? As consequências dos seus atos. No mundo jurídico existente hoje, né, aqui no Brasil, nós temos 3 formas de consequências jurídicas, ou seja, responsabilidade, você vai responder. Nós temos a esfera administrativa, que é para o próprio município, a esfera civil e a esfera penal, ou seja, as consequências do ato do servidor, tá certo? Pode ter aí 3 vértices diferentes. Isso está previsto no artigo 131. Esta regra aqui, ela é universal. Todos os estatutos, todos os estatutos, todos os regimes jurídicos da União, dos estados, dos municípios, de polícia, trazem esse dispositivo. Então, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou seja, responsabilidade é a consequência das suas ações, de seus atos, né? Professor, responde civil, né? Vamos supor, o civil, né, é o dano, né? Dano material, né? Dano material, né? Ou seja, dinheiro, tá? O servidor público causou um dano de R$10.000. Quem que vai cobrar os R$10.000? A justiça, né? A área civil, né? Penal. Nesse ato, ele cometeu um crime, né? Se ele cometeu um crime, ele vai responder aí criminalmente sobre isso. Administrativamente, tá? É na própria administração, no próprio município, no próprio poder público, né? Então, ele vai responder um processo administrativo disciplinar e, claro, lá vai ter as penalidades previstas no estatuto, que as penalidades, inclusive, faz parte desse título aqui, que a gente vai estudar todos. Então, é o seguinte, isso aqui é muito importante, se cair em concurso, pode estar na sua prova, né? Responsabilidade, as consequências das atitudes, dos atos dos servidores. Então, o servidor público responde, ou seja, tem responsabilidade civil, tá? Civil, penal e administrativamente, né? No penal, podendo chegar até a cadeia, né? Cadeia, multa, destituição, e tem várias penas aí previstas lá no Código Penal, que não é o caso da gente estar explicando para vocês aqui. Fechou? 10, né? Vamos lá. Isso aqui é importante demais, né? Vamos lá. Responsabilidades, é a aula de responsabilidades, tem mais coisa aqui. Artigo 32. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? Olha que detalhe. O servidor público responde civil, penal e administrativamente, né? A responsabilidade civil, aquela que venha causar dano material, dinheiro, prejuízo, né? Qual o tipo de ato? 4 tipos, ó. Omissivo. Eu tinha obrigação de fazer tal coisa. Eu não fiz essa tal coisa. Isso resultou no prejuízo para a administração pública. Pronto. Você vai responder civilmente sobre esse prejuízo. Comissivo. O que significa o comissivo? Você fez tal coisa, não foi a omissão, agora é comissivo. Você fez tal coisa e essa coisa que você fez causou dano ao erário, causou prejuízo. Você causou prejuízo, dinheiro, né? Doloso. Você fez tal coisa, tanto omissivo quanto comissivo, com dolo, com a intenção, né? Você quis fazer isso, né? Está lá. Culposo, sem a intenção de fazer. Ah, mas eu não queria este resultado. Eu não sabia que isso ia acontecer.
É o quê? Culposo. Ah, eu sabia, eu queria, isso eu quis fazer. Então é o quê? Doloso. É claro que a pena dolosa é muito maior do que a culposa, né? Agora, todos esses atos, né, só vai ter responsabilidade civil, claro, se causar prejuízo. Tá? Esse prejuízo pode ser ao erário, ou seja, a própria administração, ou a terceiros. Né? Então, isso que diz aí o artigo 132. Vamos ler de novo. Ó. Atenção, a responsabilidade civil, o cara vai colocar penal ali, pronto, aí você já se ferrou, porque não é penal, é civil, decorre de ato omissivo, comissivo, doloso, culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ponto final. Né? Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidado na forma prevista nos artigos 58 e 59, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Ou seja, responsabilidade civil. O que acontece? Responsabilidade civil, o sujeito causou prejuízo. Está aqui. Tá? Bacana. Tá? Se esse prejuízo que ele causou foi dolosamente, atenção, o que é dolosamente? Ele quis, ele teve a intenção, né? Dolosamente, como disse para vocês, no dolo, tá certo? No dolo aqui, é mais grave, o direito pune todos os atos dolosos. O cara teve intenção de causar prejuízo, o cara teve intenção de prejudicar, ele teve intenção de tirar proveito da situação. Isso aí é um ato doloso. O que acontece? Prejuízo doloso. Na prova ele vai colocar culposo. Causado ao erário. Né? O que é o erário? A própria administração. Somente será liquidado na forma prevista no artigo 58. Artigo 58, desconto em folha. Ó. 59, se o cara foi demitido ou cassado da aposentadoria, salvo engano, ele tem 60 dias para quitar o débito a ele, que ele causou na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então está aí para vocês, está explicando como é que vai ser cobrado caso haja responsabilidade civil na modalidade dolosa, né? Contra prejuízo ao erário, o prejuízo. Então o dano que tem que ter em dinheiro, material, é em duas pessoas, o erário a terceiros. E então o parágrafo 1º, ele vai falar o prejuízo ao erário, né? E o parágrafo 2º, professor? O parágrafo 2º, ele vai falar do prejuízo de terceiros. Tá, então, isso aqui é a administração, terceiro. Como assim, professor? Vamos supor, você é fiscal do município de Várzea Grande. Se Deus quiser, você vai estar lá. Você não vou colocar isso. Uma fulano de tal é fiscal do município de Várzea Grande. O cara, no ato das suas atividades, tá certo? Ele cometeu um erro junto a um contribuinte. E esse contribuinte teve um prejuízo grande em relação a isso. Ele causou um prejuízo. Né? Então, o fiscal causou um prejuízo a um contribuinte, a um cidadão. Ele não causou prejuízo ao erário. Ele causou prejuízo a um cidadão. O que acontece? O cidadão, eu vou processar, eu quero reparar meu dano, eu quero reparação do dano que eu tive. Aí eu pergunto, ele vai processar o fiscal ou ele vai processar a prefeitura? Quem que é a parte legítima processual aí? Vai processar quem? A prefeitura. Né? Então, irá processar a prefeitura, aí a prefeitura vem perder, e aí quando a prefeitura vai pagar o contribuinte, só que o estatuto garante que a prefeitura venha cobrar do fiscal depois. Aí, ó, tratando-se de dano causado a terceiros, né, responderá o servidor perante a Fazenda Pública Municipal em ação regressiva, ou seja, secundária, né? Em ação regressiva secundária. Então, o município perdeu a ação, o município, depois de perder a ação, vai fazer uma ação de regresso regressiva àquele que causou o dano. Né? O direito sempre pune aquele que causou o dano. Né? Então, isso que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles
será executada até o limite do valor da herança recebida, né? Professor, o que significa isso aqui? Isso aqui é para os herdeiros, né? Vamos supor que o servidor público causou dano de R$10.000. Foi comprovado, teve PAD, teve tudo, na justiça, papapá, tá lá. Só que o cara vem a falecer antes da execução. Cara, se ele faleceu, ele não tem mais bens, né? Por quê? Porque todo o seu patrimônio, todos os seus bens vão fazer parte do espólio, né? Tá certo? Da sucessão. Aqui que está dizendo, aqui está garantindo ao poder público que o poder público pode cobrar lá dos sucessores essa quantia que ele estava devendo lá no inventário, lá no seu respectivo inventário. Então isso é sucessores contra ele será executada. Isso que quer dizer, né? Bacana, então aqui o artigo 132. Esse aqui é regra para todos os estatutos, tá? Então quem está estudando para esse assunto aqui, com certeza ele vai passar em outro concurso, ele vai lembrar dessa explicação, tá? Ele vai lembrar dessa explicação. Artigo 133. Agora nós vamos falar da responsabilidade penal, tá? Então nós temos responsabilidade civil, nós já vimos lá, agora penal. Penal é o quê? É crime, é cadeia, é detenção, é reclusão, né? A responsabilidade penal abrange crimes, ok, né? Crimes contra a administração pública principalmente, e contravenções, né, imputadas ao servidor nessa qualidade, né? Então tem contravenções e tem os crimes, ok? Sem muita coisa, então estão os crimes previstos no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais, né? Contravenções penais não chega a ser um crime, né? Mas ele por exemplo, ele é uma penalidade menor, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. O crime já tem maior potencial ofensivo, né? Artigo 134, ele vai falar agora sobre a responsabilidade administrativa. Aqui é do próprio poder público, tá? Administrativa. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo, olha aí, ato omissivo, ele foi omisso ou comissivo, tá? Comissivo. Praticado no desempenho do cargo ou função. Importante do artigo 34 da responsabilidade administrativa em comparação à responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, avalia-se o dolo e avalia-se a culpa, né? Já na responsabilidade administrativa, não há essa interpretação de dolo e culpa, né? E outra coisa, na responsabilidade administrativa, traz a obrigatoriedade que ele tem que estar no desempenho do cargo ou função pública a ele atribuída. Então, ele vai responder administrativamente, tá? Então, o artigo 134, ele trata da responsabilidade administrativa, tá? Interna, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O 133 trata da responsabilidade penal e o 132 trata da responsabilidade civil. Então, essa aqui é a estrutura básica, Lembrando, responsabilidade, as consequências do seu ato. Então, temos 3 parâmetros aqui, né? E, para finalizar, né, nós temos um dispositivo muito importante, que é as sanções, ou seja, as penas civis, as penas penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si, né? Então, o que acontece? Eu conheço algumas pessoas que estão respondendo na justiça, tá? Na vara da Fazenda Pública, contra os crimes de corrupção, tá? Está lá respondendo o processo legal, penal, pesado, advogado caro que custa para defender isso. Esse cara, ao mesmo tempo, responde processo administrativo disciplinar lá no âmbito do órgão, que com certeza, se o que estão falando do pessoal der certo, ele vai sofrer a pena de demissão. E ele causou prejuízo para o erário, né, depois do processo administrativo disciplinar e depois do penal, provavelmente ele ainda vai responder um processo civil para reparar a administração pública. Está aqui, né? Então, professor, o sujeito está respondendo 3 processos ao mesmo tempo. Tem, muitos. Ele foi absorvido, professor, no processo administrativo interno. E aí, prof?
Cancela outros dois? Não. Só em uma situação que pode cancelar, artigo 136. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria, né? Então, o cara, né, ele foi condenado administrativamente com a pena de demissão do serviço público, a demissão ao bem do serviço público, ele foi demitido o cara, né? Só que o processo está na justiça. E no ato da sentença, diante da apresentação de todas as provas de acusação, de defesa, dos debates, das alegações finais, o juizão analisou e julgou o caso. Olha só, não foi você que fez, você estava certo. Você está sendo inocentado no criminal. Dos três, o pior é o criminal. Tá? O pior de todos é o criminal. Então é o seguinte, você foi o quê? Inocentado lá no criminal, no penal. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai cancelar a sua pena, o seu processo administrativo, você vai retornar, você vai ser reintegrado por decisão judicial. Agora, o dano que supostamente teve, você vai responder por isso aí. Bacana? Então está aqui para vocês. Essas aqui são as responsabilidades, ou seja, as consequências do ato do servidor no exercício da sua função. Então são 3 consequências. Você pode responder de maneira civil, o dano ao erário, o prejuízo que você causou, dinheiro, tá certo? O erário ou a terceiros. Você responde penalmente pelos crimes e pelas contravenções previstas no Código Penal brasileiro. E você vai responder internamente, administrativamente, via PAD, no caso, no município. Bacana? Então vem comigo, vamos encerrar essa gloriosa aula. A força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável, né? Isso mesmo, né, cara? A gente percebe aí, né, que não é capacidade, você vê cada cara fortão aí, mais mole de tudo, né? Então a força vem o quê? Da coisa interna, daquele querer verdadeiro, né? E sim da vontade indomável, Mahatma Gandhi, né? Uns caras que eu admiro demais, né? Admiro demais esse cara. Então você tem que ter essa força, você tem que ter essa força para vencer, tá? Essa vontade de vencer que você passa no concurso. Gente, obrigado, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.